Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de batismo e discipulado, já chegando agora na nossa terceira aula, com a graça de Deus. Você que está chegando agora no canal, você que está vendo esse vídeo agora, eu peço que você veja as aulas 1 e 2 de discipulado e batismo, porque nós estamos fazendo um panorama do panorama bíblico, tá? Estamos passando por assuntos de uma forma leve, mas de uma forma didática, né? De uma forma superficial, para que nós tenhamos já alguns princípios já bem fixados em nossos corações a respeito do Evangelho, a respeito do cristianismo. No primeiro vídeo nós falamos da autoridade da Bíblia e assim por diante. No segundo vídeo nós falamos das divisões bíblicas, entre Antigo Testamento e Novo Testamento, e as questões para apenas entendimento de uma forma didática na questão da dispensação, nas dispensações, tá? Apenas para melhor compreensão. Nós falamos no segundo vídeo também muito a respeito da lei e graça. E eu quero que você fixe bem e entenda melhor vendo o segundo vídeo. Apenas para dar um spoiler para você que não viu o segundo vídeo, aquele que guarda a lei, ele renuncia à graça. Então, por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos vivendo épocas de verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, uma fé genuína, mas também nós temos muitas falácias, que significado é mentira, e existe um evangelho que é pregado que não é genuíno. Tá? Então esse evangelho que é pregado e que não é genuíno, ele traz apenas decepções, grandes decepções. A pessoa sai da igreja, a pessoa não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de Jesus. E aí por quê? Porque está no lugar errado. Não é culpa do evangelho propriamente dito, não é culpa de Deus, mas sim culpa do lugar onde essa pessoa está inserida. E claro, por ética, nós não vamos falar nomes, nem designar aqui pseudo-igrejas que, na verdade, existem no meio de nós, que ou pregam a palavra de uma forma deturpada, ou então fazem uma grande mistura. E Deus odeia mistura. Isso é próprio de Deus, não é do homem. Isso já está fixado na palavra de Deus. É uma só fé, um só amor, um só batismo. Uma fé, um só amor, um só batismo. Então não existe uma questão de misturar principalmente religiões com o cristianismo. A ideia até pode parecer boa, mas é uma ideia que vem dos homens. A questão do ecumenismo. Mas o que acontece? Deus não se agrada disso porque está na palavra de Deus. Assim está bem retratado. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. A palavra de Deus está bem descrita ali, bem expressa. Não é teorias, não é fruto de teorias, porque existe a parte expressa dizendo bem isso. Então, não tem como você interpretar de uma forma diferente. Lembrando que, para você melhor entender a palavra de Deus, você tem que ter o texto dentro do contexto. Pastor, qual é a melhor igreja que eu devo frequentar? Aqui prega a palavra mais fielmente. A igreja que pregue a palavra e que se aproxima muito, muito, muito mesmo do original, de uma fé genuína, da palavra tal como ela é. Porque muitas vezes nós estamos vendo pregações de muitos subterfúgios, muitos frufrus, assim, vamos dizer assim, de enfeites e tudo, inventando até personagens que nunca foram descritos na palavra de Deus e sequer constam em relatos históricos. Tá bom? Então vamos lá. Nossa terceira aula já entrando no assunto propriamente dito. Falamos sobre as divisões e vamos falar um pouco mais sobre a graça e a questão do batismo. Bom,
Nós vemos durante toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, os seus 66 livros, e nós temos algo curioso, né? Partindo do princípio que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. E dentro dessa onisciência dele saber todas as coisas, ele sabia que Adão ia pecar, que Adão ia falhar, que Eva ia falhar no Jardim do Éden, ele sabia de todas as coisas, né? Até porque a palavra de Deus diz que este é o Cristo que foi crucificado desde a fundação do mundo, tá? Então, nós estamos inseridos num plano de Deus, né? Então, este plano é o plano chamado plano da salvação. E por que isso? Porque o homem se desconectou de Deus quando pecou e foi expulso no Jardim do Éden, tá? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, teceu roupas de pele de animais e vestiu o homem, tá? Porque Deus é misericordioso. Nós vemos mais para frente a questão dos sumos sacerdotes, tá? Dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Nós vemos a linhagem de Arão, tá? Os levitas, Moisés, Arão, eram levitas. Nós vemos essa linhagem. Nós vemos que apenas pessoas escolhidas por Deus é que podiam estar na presença de Deus. Note bem essa informação, tá? Então, apenas pessoas escolhidas por Deus, poucas pessoas que poderiam estar na presença de Deus e oferecer o sacrifício, chegar na presença de Deus e pedir perdão dos pecados. Só que os pecados não eram perdoados, eram expiados. Você vê no próximo vídeo a questão da expiação, tá? Então, o que acontece? Quando nós entramos já no Novo Testamento, o Novo Testamento inicia-se em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós temos algo muito especial chamado graça, tá? Eu não quero aqui me aprofundar, mas pastor, quando é que inicia a graça? Alguns falam que o ministério de Jesus se iniciou depois do batismo no Rio Jordão. Ali foi o início, sim, do seu ministério. Bem, legal. Mas quando começou a graça? A graça foi quando Jesus ressuscitou e os mortos ressuscitaram junto com eles. Por quê, irmãos? Outrora tínhamos um entendimento que era um entendimento superficial, dizendo que a graça começou ali depois do batismo de Jesus Cristo, né? Porque morre João Batista e entra Jesus Cristo. Só que o que acontece? A partir do princípio do seguinte dado, que quando as pessoas morriam no Antigo Testamento, crendo na promessa que foi dada lá em Gênesis, capítulo 3, pelo próprio Deus, Elohim, ele disse assim, olha, nascerá um descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. E a cabeça da serpente foi pisada lá no Gólgota, quando Cristo foi crucificado. Então, o que acontece? Gólgota também tem o significado de caveira. Então, o que acontece? Quando Jesus ele morre, né? Vamos aqui se ligar bem nesse detalhe, para todos compreenderem. Quando Jesus morre, o que acontece? Ele fica 3 dias, né, no sepulcro. Só que neste momento, nesse lapso temporal, o que está acontecendo espiritualmente? Jesus está indo até as profundezas da terra, que antigamente nós chamávamos seio de Abraão, tá? E o que acontece? Lá ele prega aos espíritos em prisão. Nós podemos ver isso aí em 1 Pedro 3, 18 em diante. Quando ele prega aos espíritos em prisão, ele não vai para salvar ninguém, porque a ideia é errada, que depois da morte, queridos, não há mais solução. A sua decisão é tomada em vida. Você tem de 0 a 60, 50, 40,
90, 100 anos para tomar uma decisão por Jesus. Deus te dá esse lapso. Só que, por que eu falei 30, 40? Porque muitas pessoas, nós vimos até conhecidos nossos, que com 25 anos, 28 anos faleceram. Então, veja, se você está assistindo esse vídeo, você quer se decidir por Jesus, se decida agora. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Né? Nós temos muitas pessoas que, infelizmente, estavam conosco hoje e no outro dia veio a notícia, olha, faleceu. Nossa, mas faleceu? Como? Estava bem, era jovem, não chegou nem aos 50 anos, nem aos 60 anos. Então, o que acontece? Nós não sabemos. E quando Jesus desce ao mais profundo da terra, ele vai pregar os espíritos em prisão. Que espíritos são esses? São as almas, são as pessoas que não creram no evangelho. E Jesus chega assim e fala assim, olha, vocês não creram, melhor dizendo, na promessa, que o evangelho não existia. Vocês não creram na promessa que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente? Sou eu, cheguei. Vocês teriam que crer. Porque, irmãos, o Antigo Testamento mostra as sombras. O Novo Testamento mostra o próprio Jesus em pessoa. Mostra a luz. Então, é claro que nós amamos o Antigo Testamento, nós podemos pregar o Antigo Testamento, só que acontece, eu não vou ficar só no Antigo Testamento, porque eu estou vendo sombras. Então ali era um indicativo de Jesus, o próprio tabernáculo era um indicativo de Jesus. Os rituais que eram feitos ali, bode Azazel, outros que nós vamos entrar agora, que nós estamos bem superficialmente, o que ia acontecer? Era tipologias que existiam e que indicavam para Jesus, apontavam para Jesus. Os profetas, principalmente Isaías, apontavam para Jesus. Olha, vai vir o Messias, nascerá de uma virgem, vai vir o Messias. Né? Isaías 9, 6, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, né? Onde seu reino está, haverá plena paz. Então, já havia um indicativo disso. Então, o que acontece? Permanecer, né? Vamos supor, olha, eu estou na igreja antigo testamentária do Brasil, não sei nem se existe, desculpe se existir, você quer viver nas sombras. Você não quer ter uma experiência direta com Cristo. Porque Cristo foi revelado a partir de Mateus. E também nós estamos debaixo do quê? Do plano da salvação que foi impetrado por Deus. Na verdade, Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando nós entramos em Mateus, nós vemos o quê? Jesus, no Mateus, Marcos, Lucas, João, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, em Apocalipse, nós vemos Jesus descendo até a mais profundeza da terra, pregando aquelas pessoas que creram e as pessoas também que não creram na promessa de que veria o Messias, mas que já faleceram. E o que acontece? E as pessoas que creram na promessa piamente, essas pessoas foram tiradas do seio de Abraão e levadas à imediata presença de Deus no paraíso. Hoje o paraíso de Deus não é mais na terra, é no céu. Então nós temos essa diferença. Aí você pode agora, diante dessas informações, me perguntar, bom pastor, então quando começa a graça? Se pela graça nós somos salvos e pela graça nós podemos estar na imediata presença de Deus, então eu posso dizer para você, quando começou a graça? A graça então começou quando Jesus ressuscitou, porque juntamente com ele ressuscitaram vários varões separados lá em Jerusalém e todos foram assuntos aos céus juntamente com Cristo Jesus. Porque a diferença da lei e da graça é que pela lei não há salvação. Lei do engano seu, que você será salvo pelas ações que você faz ou pelas ações que você não faz. Porque isso é estar sob o jugo da lei. Não, nós estamos sob o jugo da graça. A graça de Deus é o favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas Cristo, com o seu amor eterno, com a sua infinita misericórdia,
nos falou assim: eu vou te salvar, mesmo você sendo o mais miserável da face da terra. E essa compreensão precisa estar em nossos corações, irmãos, porque muitos, às vezes, podem fazer acepção de pessoas, porque, não, aquele é pecador, então não tá aqui no meu rol. Não, não é isso. Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Dependente. Ele quer salvar. Só que, irmãos, também tem um detalhe. A Bíblia é muito clara e dá regras expressas que determinadas atitudes para o cristão não convêm. Tudo me é lícito, 1 Coríntios capítulo 10. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por estas coisas. E também nós vemos na Bíblia Sagrada que certas atitudes, aqueles que praticam certas atitudes, não entrarão no reino dos céus. Então, peraí. Então, mas, pastor, então que graça é essa? Né? É aquele já e ainda não, que costumam dizer. Né? Porque, irmãos, tem pessoas que às vezes pensam que a teologia é a teologia de uma perna só. E não é bem assim. O que acontece? Existe o agir de Deus, mas existe também a nossa resposta. Né? Existe a nossa contrapartida. Porque eu tenho que me abster. Primeiro, eu não posso amar o mundo. Só que isso, irmãos, é algo muito complicado. Eu não quero entrar nesse momento. Eu já estou entrando numa coisa assim muito complicada. Né? Eu vou produzir um vídeo a respeito disso. O que acontece? Então, daqueles que praticam certas coisas não entram no reino dos céus. Então, a partir do momento que você tem essa informação, e mesmo não tendo essa informação, não adianta. Eu não vou nem ler a Bíblia, sabe por quê? Porque se eu souber das coisas que são certas e erradas, eu posso pecar. Não, já está pecando. Já está pecando. Não se vai lá da sua própria torpeza. Né? Ai, Senhor, eu não sabia. Não, os pregadores estão aí. Existe uma orientação da parte bíblica para a gente estar na igreja. Né? E os pregadores também precisam ter responsabilidade de pregar o que é certo e o que é errado. Né? Veja, hoje se prega muito palavra de ânimo. Parece que a Bíblia é só palavra de ânimo. Não tem mais outra coisa. Não tem exortação, não tem repreensão, nem nada. E desculpe, queridos irmãos, até às vezes pregadores que possam estar assistindo isso daqui. Eu fiquei sabendo esses dias de pastor que não repreendeu, exortou a igreja, e quando é necessário, a gente é movido pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus coloca nos corações, não vem de nós. E foi chamada a atenção pelo pastor que estava acima dele. O que é isso? Não, agora é só palavra de ânimo? Você vai vencer, vai vencer? Na década de 90, deixa eu dar só uma explicação para vocês. Na década de 90, havia um grupo chamado Triunfalista. Porque era só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Só que, às vezes, nós vamos enfrentar derrotas. E o que Deus fala para nós na sua palavra é assim: olha, Pai, eu rogo a eles que não tires do mundo, mas os livre do mal. Em segundo lugar, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então existe uma promessa maior para nós quando nós deixarmos essa terra, seja de uma forma ou de outra. Então a graça, ela é dada um favor imerecido, mas ela não é de graça. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então tem um fardo ser levado, ainda que levíssimo. Sim, tem um jugo ser levado? Tem, mas ainda que levíssimo? Sim, tem. Existe uma questão da responsabilidade. Amém? Então o que acontece? Quando nós nos alimentamos mais a carne, nós pendemos mais para a carne. Quando nós alimentamos mais o espírito, nós pendemos mais pelo espírito. A questão de orações, de jejum, de estudo da palavra. Quem disse que Deus não está quando nós estamos estudando a palavra de Deus? Mas hoje existe algo velado. Não, é estudo. Não, é estudo. Então, isso também é perigoso. Nós tivemos uma reunião há pouco tempo, nós tocamos nesse assunto. Porque, irmão e irmã, nós precisamos sim
do poder de Deus, do Santo Espírito em nós e tudo mais, nós precisamos também da palavra, sabe? E eu digo para você, a palavra vem em primeiro lugar. Mas nós somos muito seletivos. Tem unção, tem poder, amém, tá? Não, já tá bom, não precisa da palavra. Não, quem disse isso? Pelo contrário. É por isso que muitos rejeitam a questão dos dons espirituais. Por quê? Porque banalizou. Recebeu o dom, mas não leu o manual. É isso que acontece. Porque tudo que Deus dá é bom. Nós não podemos rejeitar. Então, voltando aqui para o nosso assunto, Jesus desce ao mais profundo da terra, prega os espíritos em prisão. Ele não foi lá para salvar ninguém. Quem estava salvo já estava salvo. Quem estava preso, ficou lá. E acontece, e leva o pessoal que creu na promessa para o paraíso na imediata presença de Deus. Então, isso é o plano de salvação. Irmãos, nós estamos trabalhando por vir. Nós não podemos ser imediatistas. Em alguns momentos até sim, de certo modo. Mas não podemos ser. Nós precisamos pensar no nosso porvir, na nossa salvação. Porque Jesus vem buscar uma noiva, não uma noiva de qualquer jeito, uma noiva ataviada, bem vestida. Então o que acontece? Esse é o plano da salvação. Jesus veio reconciliar o homem. Essa conexão tinha perdido. Estava offline. E Jesus veio assim, fez a ponte, colocou o plug e reconectou a humanidade a Deus. Então só há um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Isso é a forma taxativa e expressa da palavra de Deus que nós temos e que nós temos que seguir. Amém? Então, seguindo aqui, nós vemos aqui em Mateus capítulo 3, é o seguinte, vamos fazer uma pequena leitura. Nós vimos aqui João Batista, né? E o tema aqui, João Batista prepara o caminho, né? João Batista preparou o caminho para Jesus, abriu ali o caminho, pregou arrependimento para Jesus entrar, né? Naquele dia, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Olha, o pessoal já sabia. Isaías já estava anunciando Jesus para o seu povo, para os hebreus, para os judeus. Né? Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. 5. Ali a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão. 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Eu vou dar uma paradinha aqui só para exemplificar você que está batizando, né? Você que vai passar pelas águas do batismo, tá? Eu quero desfazer aqui um mito. Primeiro, João estava batizando onde? João estava batizando no Rio Jordão, tá? Irmãos, Rio Jordão não é um rio tão limpo assim, tá bom? Você vai saber onde eu vou chegar. Porque existe um mito, criou-se um mito de que, acho que foi depois de 2000 em diante, que a pessoa precisa ser batizada no rio, porque o rio tem água corrente e quando a pessoa é batizada, os pecados vão embora junto com a água. Bom, se você acredita nisso, eu quero dizer para você que isso é errado, tá? Porque quem perdoa pecados, o que perdoa pecados é o sangue de Cristo que perdoa pecados. O sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado, ele nos limpa, nos purifica, tá? O batismo é uma ordenança. Então, não pense que ali os meus pecados serão lavados na água e tem que ser no rio corrente, porque essa é a teoria que surge por aí. Porque se eu me batizar num tanque,
A pessoa se batizou, os pecados vão ficar ali na água, e depois eu vou entrar depois, logo em seguida, os pecados da outra pessoa vai entrar em mim, porque tá ali na água boiando. Desculpe aí a expressão boiando, tá? Então, irmãos, irmãos, o batismo é algo espiritual, tá? Não é nada material, não é nada por questão de água, água fria, água quente, tanque, rio. Aí as pessoas criticam e falam assim, olha, mas eu não vou naquela igreja, porque naquela igreja costuma batizar as pessoas na praia, a praia é água suja. Meu irmão, a água é espiritual, não é nada material. Nós não vamos tomar um banho, nós não vamos mergulhar no rio, no lago e tudo. Não, não vamos, irmãos. Então o que acontece? E é algo espiritual, não é? Nós estamos passando por um processo de afastamento da palavra de Deus e muitas teorias e mitos estão sendo implantados na igreja como se fossem verdade. E tem outro mito também que eu quero falar para os batizandos, para vocês. Não é porque você mudou de uma igreja para outra que você tem que se batizar de novo. Uma só fé, um só amor, um só batismo. Aí a pessoa, não, eu tô na igreja aqui, aí eu quero me batizar, aí tá. Aí se aborrece, né? Porque às vezes acontece alguma coisinha lá que a pessoa não gosta, que às vezes é ela mesma que provoca, porque nós temos experiência, né, nisso. Ela mesma provoca e sai da igreja, porque não aguenta mais ficar na igreja, né? Questão de fofoca, essas coisas às vezes acontecem. Um ou outro. O que acontece? Aí a pessoa não sai, vai para outra igreja e aí se batiza de novo. Aí não apronta lá de novo, porque isso é verídico, viu, irmão? 3, 4 igrejas que passa, aí se batiza de novo. Aí virou festa do caqui, festa do tomate. Cada igreja que entra tem que se batizar, né? Uma só fé, um só amor, um só batismo, um só espírito. Tem isso também. Então o que acontece? A não ser que você esteja numa seita e você saiu, aí sim, aí você tem que se batizar de novo, né? Porque às vezes você está se batizando numa seita. Então, se é uma só fé, é a fé genuína, a fé do Evangelho de Cristo Jesus. Então, se batiza nos conformes. Agora, se você está numa igreja evangélica que prega a palavra, vai para uma outra igreja evangélica que prega a palavra, aí tem que se batizar de novo? Não, 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 negativo. Sabe? Então, são mitos que se criam. Não, porque olha, João Batista estava batizando no Rio Jordão, então tem que ser no Rio. Não, isso independente, irmãos. Tá? Nós temos uma passagem, e depois eu não quero entrar muito nessa questão, do eunuco de Candace, tá? Da Etiópia. O que acontece? Primeiro, o eunuco não era qualquer pessoa, já parte pelo primeiro princípio. Sabe por quê? Porque o eunuco estava lendo o livro de Isaías. Já começa por aí, tá? Ele não era um cara que chegou agora, eu vou começar a ler. Não, ele já estava estudando e lendo Isaías. Ele fazia parte de um reino, de Candace, ou de Candace, como falam, tá? O que acontece? Chega Felipe do lado da carruagem e escuta ele lendo o profeta Isaías. Profeta Isaías, irmãos, se você já leu o profeta Isaías, você sabe que a carga profética de Isaías, os princípios de Isaías, o livro de Isaías é um livro bem legal, é um livro bem contundente, é um livro, vamos dizer assim, no que falam hoje, forte. Então, o que acontece? Então, eu entendo que o eunuco de Candace já tinha passado por aquilo que Jesus já tinha ordenado em Mateus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Fazer discípulos é o quê? É estudar a palavra. Pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Então, ele já estava sendo pregado, ele já sabia o evangelho, né? Já tinha conhecimento. Então, a partir de quando ele tem conhecimento, por isso essa questão do discipulado e aula de batismo, para justamente vocês terem conhecimento daquilo que vocês estão fazendo. O eunuco sabia que estava fazendo, né? E aí, olha, tem água ali. Só que aí, irmãos, desculpem, tem água ali. Aí a mente da pessoa já fica imaginando um monte de coisa, tá? As pessoas que moram no litoral, chega na frente da praia, tem ali, ó. Tem água ali, ó. Você que mora num rio,
tem água ali, ó. Ó, tem um riacho, tem alguma coisa, tem água ali. Então pode ser tantas coisas, irmãos, que é um conceito aberto. Tá? Aí as pessoas restringem o conceito dizendo que era uma poça d'água. Gente, pelo amor de Deus, isso é forçar texto. Tá? Então o que acontece? Por isso que eu estou dando exemplos para vocês, porque se mistifica muito. Olha, o batismo válido é aquele da aspersão. Não, o batismo válido é o de submersão. Irmãos, a palavra de Deus, baptos, a palavra de Deus diz baptos, do grego baptos. Pesquisem aí na internet o que é baptos. Baptos é submergir. Porque o real significado, um dos significados do batismo é morrer para a vida passada, é o velho homem morrendo e ressuscitando um novo homem, assim como Jesus fez. É uma confissão pública. Amém? Então, isso é a questão do batismo. Você está se arrependendo, você está dizendo para o mundo, publicamente, olha, aquele velho homem morreu agora. Então estou levantando agora um homem espiritual, voltado para as coisas de Deus, que não vai cometer mais os mesmos erros, os pecados passados, e etc e tal. Esse é o cerne do batismo. Tá? Em versículo 6 aqui de Mateus 3. Confessando os seus pecados, eram batizados por João Batista no Rio Jordão. Né? E, vendo eles muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, João Batista está vendo muitas pessoas vindo ao seu encontro para ser batizados no Rio Jordão, né? E o que acontece? Também vem fariseus e saduceus. E João Batista identifica esse grupo, né? Esse partido, tá? Né? Essa panelinha aqui chamado fariseu e saduceu. E ele fala assim: ô pessoal, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Antes, porém, produzir frutos de arrependimento. Então, irmãos, a ideia de ir para o batismo para limpar os pecados, os pecados já estão sendo limpos desde o momento em que você aceitou a Cristo Jesus. Tá? O espírito de arrependimento que deve estar em você já está trabalhando desde que você aceitou a Cristo Jesus. É por isso que você está pronto para passar pelas águas do batismo. O arrependimento já entrou, você já não está mais praticando as coisas velhas. Ali você vai dizer para o mundo. É um negócio público, uma confissão pública de fé. Então as pessoas, não, vou lá para perdoar os meus pecados. Isso é uma visão errada. Porque a pessoa pensa que vai lá, batizou, tá? Perdoa os pecados e depois volta para as coisas erradas de novo. Não, já fui batizado, então tá ótimo. Não, não é bem assim, não. Tá vendo que existe sempre uma contrapartida, ainda que pequena, mas tem que ter uma contrapartida? Né? Muitos falam, a graça é de... estamos na graça, mas não é de graça. Entendeu? Muitos falam isso. E o que acontece? Os fariseus é aqueles cristãos que são de uniforme. E quando eu falo de uniforme, irmãos, é cristão que é só de fora. É só externamente. Quando Deus quer que você mude interiormente. Quando Deus quer bater na porta do seu coração e entrar e te transformar de dentro para fora. Tá? Eu sei que vestes muitas vezes não vão indicar nada, mas também às vezes indicam tudo. Por isso que é importante que nós estejamos na igreja vestidos de uma forma digna. Ah, irmãos, eu abro aqui um negócio. Eu não consigo ir na igreja de bermuda. Pode estar o calor que for. Eu não consigo ir na igreja de bermuda. Eu vou de calça. Eu vou de manga curta, né? Uma camisa social manga curta. Mas de bermuda eu não vou, irmãos. Eu não consigo. Né? O que é isso, irmãos? É respeito. O que é isso aí? É reverência diante do Senhor. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Deus está lá. Eu vou estar diante de bermuda? Né? Eu vou diante de um juiz de bermuda? Você não entra nem no fórum, querido. Não entra nem no fórum. O guarda te barra lá embaixo se estiver de bermuda. Né?
E de mini saia você não entra. Já vi pessoas sendo barradas. Não, isso aqui não. Isso são trajes que não são condizentes com o ambiente. É. Então o que acontece? Nós não podemos perder essa noção. Nós não podemos perder esse senso de bom senso, né? Olha que bênção. E os saduceus, irmãos, eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. Eles tinham piamente que ninguém ressuscitava. Bom, se Cristo ressuscitou e ele ressuscitou e está vivo, como que uma pessoa que não crê na ressurreição de Cristo vai passar pelas águas do batismo? Como uma pessoa que só quer mostrar para o mundo que ela é cristã, mas dentro dela não há transformação, como que essa pessoa vai passar pelas águas do batismo? Por isso João Batista fala, mostrais frutos de arrependimento. Porque uma pessoa pode passar pelo batismo e continuar numa vida pregressa, vamos dizer assim, no vícios, na bebida e no pecado, tá? Aí, houve algum efeito o batismo? Claro que não. É simples. Porque o processo não foi iniciado. O processo não foi... Irmãos, o processo não foi iniciado. Não teve arrependimento. Tá? Eu estudei com o pastor Nathaniel Rinaldi, muitos conhecem aqui, da Baixada Santista. Ele falava assim, olha, se a pessoa batiza, pá, continua no pecado, continua, no batismo não foi válido. Ele dizia isso. Né? E a gente leva a crer que sim. Porque não teve transformação, então até é fake. Né? E vinham os fariseus, os fakes também. Você entendeu, queridos? Você entendeu que existem igrejas e igrejas? Existem igrejas que pregam o evangelho de forma genuína e outras igrejas não, e por isso vem muitos escândalos. As pessoas veem, é cristão. Não. O cristão é aquele que bate na hora do almoço. Não é cristão, irmãos. Não são cristãos. Tá? Então, tome muito cuidado antes de você falar uma coisa que às vezes não é. Né? E aí vamos aqui seguindo. 8. Produzir, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Então, João Batista está falando disso aqui. Você batiza e depois você mostra o fruto de arrependimento? Não. Ele está falando para os fariseus, ele está falando para os saduceus. Olha, antes de vocês passarem pelas águas do batismo, vocês mostrem os seus frutos de arrependimento. É simples. É simples. Basta compreender a palavra de Deus. Não tem nenhuma teoria, é a palavra pura. É a leitura pura. É o entendimento puro do texto dentro do seu contexto. E aí, seguindo aqui, queridos. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras pode suscitar, gerar filhos a Abraão. Porque os fariseus tinham uma mania de dizer assim, olha, eu sou filho de Abraão, então eu sou salvo. Eu sou filho de Abraão, sou salvo. Então é como dizer assim, não, eu sou filho da irmã Doquinha, do coque, da canela de fogo, então eu sou salvo. Negativo. Tá? Outra visão errada. Não, porque está escrito na palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Serviremos. É futuro. Não deu uma boa educação, não ensina a criança no caminho que deve andar, aí você vai ver. Você entendeu? É uma orientação, glória a Deus. Deus, ele faz de tudo para que isso aconteça. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. O machado está já posto às raízes das árvores, e toda árvore, pois que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Aí começa uma outra discussão que eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá bom? Vamos aqui, versículo 10. Tá? Nós vamos retornar no próximo vídeo, queridos, a partir de Mateus capítulo 3, versículo 10. E isso aqui dá pano para manga. E a gente explica, às vezes as pessoas não entendem. Por quê? Porque criaram-se teorias, coisas que são fora da Bíblia, às vezes nem fora da Bíblia, mas fora do contexto bíblico, e as pessoas, atrás dessa teoria, ficam pedindo coisas que não devem pedir.
ficam pensando, tendo ideias e conceitos errados a respeito da palavra de Deus porque fugiram do contexto bíblico. Lembre-se sempre, irmãos, até o apelido pode chamar contexto, texto e contexto, né? E ele deve ser desse jeito, porque aqui está retratada a vontade soberana do Espírito Santo de Deus. Aqui está retratada muitas falas de Jesus, é o próprio Deus falando conosco, e aí nós deturpamos a palavra de Deus. E é isso que o inimigo quer. Você vê lá em Mateus capítulo 4, que o inimigo deturpa a palavra de Deus. Ah, mas também está escrito, é? Mas o que ele está falando, está certo com a palavra? Não, não está. Tá? Então é uma coisa que todos nós estamos sujeitos e nós precisamos estar atentos e alertas para que nós não caiamos nos engodos do inimigo, do maligno, né? É uma teoria que surge aí, uma nova revelação. Não, que nova revelação? O que é para ser revelado já está na palavra de Deus. Tá bom, queridos? Desculpe se eu fui um pouco incisivo nesse vídeo hoje, mas é necessário, porque a gente recebe tanta informação, e está muito nítido e claro na palavra de Deus. O que acontece é que, por muitas vezes, algumas pessoas não leem a palavra de Deus e aí acreditam, são muito crédulas, acreditam em tudo que se fala. O apóstolo Paulo, quando chegou em Bereia, em Atos capítulo 19, Paulo pregava e os bereanos conferiam se a pregação de Paulo estava correta com as Sagradas Escrituras. E por que nós não fazemos isso hoje mais? Porque nós confiamos muito no homem, nós confiamos muito no pastor, mas nós não lemos a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um mundo de facilidade, de plataformas, né, como a nós que estamos aqui, em que já tem tudo pronto. É só dar um comando, já a resposta já está pronta. Então não é bem assim. Antigamente nós tínhamos que andar léguas, chegar na biblioteca, pesquisar livros e tudo. E esta atitude de assim esforço, aquele sol escaldante, ir na biblioteca, pegar o livro, sentar na mesa, ler, copiar no papel, gente, isso a gente não esquecia nunca mais, né? Eu lembro hoje no livro de história, né? Pão e circo. Às vezes eu falo com a pessoa, não, que é pão e circo? Não. Você sabe o que é pão e circo? Eu aprendi porque eu fui fazer um trabalho sobre isso na biblioteca e nunca mais esqueci. Tá bom, queridos? Leia a palavra de Deus, tá? Não deixe a palavra de Deus de lado. Leia sempre a palavra de Deus. Medite nessa palavra de dia e de noite, assim como diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Nós voltamos no quarto vídeo com a permissão de Deus, em nome de Jesus. Fica na paz. Até mais.